Salve, salve minha tropinha, como é que vocês estão? Professor da Mata aqui com vocês novamente e bora lá para mais uma resolução de questão. Vamos lá para mais uma das séries de questões do Enem aí para vocês. Eu quero que vocês cheguem no Enem lá bem demais, vão sair de lá com a sensação assim, vou ocupar minha vaga na universidade, beleza? Vamos profetizar isso daí. Galera, então vamos lá. Questão 96 aqui, da prova do Enem, se eu não me engano, de 2023 ou 22, desculpe o engano aí, mas vamos resolver ela aqui, mas é uma questão do Enem atual. Vamos começar pelo comando da questão pra gente economizar tempo aqui, ok? Entre os compostos, aquele que conferirá maior desempenho como combustível. Então a gente tem que analisar, dentre esses 5 compostos, qual que vai ser um combustível de maior desempenho, ok? A princípio, só o comando não nos vai ajudar. A gente vai ter que voltar para o texto da questão para a gente analisar ele e analisar também essa tabelinha aí, ok? Então vamos lá que a gente já vai ir até grifando aqui algumas partes importantes. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, importante aqui, de cadeias saturadas, contendo de 8 a 12 átomos de carbono. Beleza, cadeia saturada, ou seja, só tem ligação simples nesse trem aí. Vamos lá, além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevado dos teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, de forma a resistir à compreensão e à entrada em ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor, ok? No quadro estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustíveis. Aí aqui, ó, a gente vai ter que voltar só numa parte aqui, ó, para a gente grifar ela novamente. O alto desempenho da gasolina deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Então a gente já viu algumas informações aqui. Tem que ser hidrocarboneto, porque a gente está falando de gasolina, né? Tem que ser cadeia saturada, ou seja, só ter ligação simples no meio desse trem aí, beleza? E para ser uma gasolina de alto desempenho, ela deve ter bastante ramificação, porque a gente viu que nesse processo de compreensão lá, no processo de ignição da vela, a ramificação auxilia nisso. Então agora que a gente tem que ter um domínio do conhecimento de quê? De nomenclatura. Onde a gente vai observar as nomenclaturas aqui e a gente vai eliminando os compostos que não se encaixam nesse padrão que a gente observou no texto. Assim a gente vai chegar na alternativa correta. Vamos lá. De cara aqui, dá pra gente eliminar o composto 5. Por quê? Olha só o final da terminação dele, ol. Quando a gente tem um composto que termina com ol, significa que ele é um álcool, beleza? E a gente aqui tá falando de quem? Da gasolina, hidrocarboneto. Outro ponto interessante que falou aqui pra gente é que a gasolina são uma mistura de hidrocarbonetos de cadeia saturada, ou seja, somente ligação simples. E quando a gente tem o prefixo que indica ligação simples, é o prefixo an, só ligação simples. Agora, quando a gente tem o prefixo em, significa que tem ligação dupla aí. Então a gente já pode também retirar o composto de número 4 aqui, ok? Aqui, ó, o enzinho aqui, ó, que indica ser ligação dupla. Aí agora a gente vai estar em dúvida entre o composto 1, 2 e 3. Mas aí vem outro detalhe interessante, que falou para ter um alto desempenho, a gasolina deve ter elevados teores de cadeias ramificadas. No composto 1 e no 2, a gente vai ter cadeias, cadeia normal, onde aqui eu tenho 10 átomos de carbono, 7 átomos de carbono, mas aqui a gente não vai ter ramificação. Porém, no composto 3, a gente tem 5 carbonos na cadeia principal, e ligados nessa cadeia principal a gente vai ter 3 ramificações do tipo metil, ou seja, no composto 3 a gente tem muita ramificação em comparação ao composto 1 e 2, que nem vai ter aqui no caso. Então o composto 1 e 2 não é favorável, e quem aqui que vai ter um maior desempenho como combustível é o composto número 3, porque ele tem muita ramificação, ele tem somente ligação simples, e ele é o quê? Um hidrocarboneto. Beleza, galera? Você viu que só analisando o texto e tendo um pouquinho de conhecimento sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, a gente consegue chegar na alternativa correta aqui, que é a nossa letra C. Beleza? Bons estudos, galera. Comente aqui no comentário se essa questão vocês acharam difícil, como é que tá aí pra vocês, beleza? Galera, não deixa de seguir não, dá essa forcinha aí pra mim aí. Tô amando fazer vídeos aqui na plataforma, espero que vocês estejam curtindo, beleza? Bons estudos e até a próxima. Tamo junto!